Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do ministério World Wide Wings. O tema de hoje é A Aliança do Sal, parte 2 e aplicações práticas. Vamos agora examinar outra história que trata do sal. Antes de Eliseu iniciar seu ministério como profeta, ele foi confrontado várias vezes com uma escolha. Ele realmente queria seguir Elias? Ou seus pais eram mais importantes para ele? Ele realmente queria abandonar sua profissão de agricultor? Elias não o obriga. Ele espera que Eliseu o faça por vontade própria. Após uma breve hesitação, Eliseu rompe todos os laços. De certa forma, ele vende tudo que possui e o distribui aos pobres para então seguir Elias. Confere Marcos 10, 21. Com isso, ele adquiriu um tesouro no céu, pelo qual valia a pena trabalhar. Em sua última jornada juntos, Elias dá ao seu sucessor mais 3 oportunidades de voltar atrás. Mas Eliseu permanece firme. Ele ama seu Senhor e deseja ficar com ele. As valiosas lições e a experiência do arrebatamento marcaram todo o seu ministério posterior. No final, ele ainda tem um último desejo. Mais uma vez, ele não deseja nada para si mesmo, mas força para o ministério. Quando Elias é levado para o céu em um redemoinho, seu sucessor Eliseu fica para trás com o manto. Eliseu precisa ser confirmado como verdadeiro profeta. E logo se desenha uma crise. Os homens de Jericó se aproximam dele com um problema. Senhor, como você vê, nossa cidade está bem localizada, mas a água é ruim. Por isso há abortos espontâneos na região. 2 Reis 2, 19. A água era de tal natureza que provocava abortos, matava o gado e assim envenenava o sustento de toda a cidade. A resposta de Eliseu foi estranha. Então ele diz: traga-me uma tigela nova e coloquem sal nela. E eles a trouxeram para ele. 2 Reis 2, 21 e 22. Uma tigela nova, uma que nunca tivesse sido usada antes. Isso garantia a pureza ritual. Sem resíduos de conteúdos anteriores, sem contaminação por outras substâncias. O milagre viria inteiramente de Elohim, sem que houvesse explicações concorrentes. Os homens então trouxeram essa nova tigela a Eliseu. E ele saiu para a fonte da água. Ele não foi até o rio, mas diretamente à fonte, de onde brotava a água envenenada. E jogou o sal dentro disso. Assim diz Yah: eu purifiquei esta água. Daqui em diante, não mais haverá morte nem aborto. E a água ficou pura até hoje, conforme a palavra que Eliseu havia falado. 2 Reis 2, 21 ao 22. Se alguém quisesse água purificada, a última coisa que acrescentaria seria sal. E esse é exatamente o ponto. Não se tratava de química, mas de uma aliança. O sal atuou como um catalisador metafísico. A eficácia da aliança do sal, que se estendeu até a fonte da morte e quebrou a maldição. O milagre de Eliseu revela algo sobre o poder espiritual do sal. Assim disse Yah: eu purifiquei esta água. Daqui em diante não mais haverá morte nem aborto. 2 Reis 2, 21. A verdadeira restauração ocorre na fonte, não apenas no decorrer do processo. É preciso curar a fonte. O sal da palavra, a presença da aliança de Elohim, deve ser aplicado na fonte da corrupção. Para uma cidade é a fonte, para um ser humano é o coração. Assim, o sal atua como arma espiritual. Ele não conserva apenas a superfície. Ele penetra até a fonte, ele anula maldições, ele traz vida para onde a morte havia estabelecido seu trono. E agora temos todas as partes reunidas: julgamento, purificação, restauração,
a arma que protege, a arma que cura e a arma que revela. O que Yeshua quis dizer, então, quando disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra? Se o sal perder o seu sabor, com que salgarão as coisas? Não serve mais para nada, a não ser para ser jogada fora e pisada pelas pessoas. Mateus 5:13. Com isso, ele diz: tu és a presença da aliança, o sinal visível da fidelidade constante de Elohim, ancorada em um mundo que apodrece por dentro. Cada espaço em que entras carrega o peso de suas promessas. Tu és o remédio que leva o poder curativo às raízes da corrupção e não trata apenas os sintomas no fim da cadeia. Como Eliseu na fonte, você leva a aliança aos lugares onde a morte se instalou. Você é o sabor do reino de Elohim e tornas a bondade de Elohim apetecível para as pessoas que até agora só conhecem amargura e decepção. E como acontece com todo o sal, não se altera o que se toca, mas se o revela. Sua presença preserva a vida ou revela a morte. Você carrega o fardo da aliança em todo o teu ser. E tudo que te encontra deve reagir a essa presença. Era isso que se escondia aos olhos de todos. Cada vez que vias sal em tua mesa, contemplavas uma imagem de ti mesmo. A infraestrutura espiritual que impede que o mundo sucumba totalmente à decadência do pecado. Não por causa da tua força, não por causa da tua sabedoria, não por causa da tua bondade natural, mas por causa da aliança que carregas. O sal que selou os sacrifícios. O mesmo sal que selou o sacerdócio. O mesmo sal que selou a realeza davídica. O mesmo sal que curou a água envenenada de Jericó. Você carrega essa aliança em ti. Você encarna essa presença. Você possui esse poder ancestral, o sal da aliança, que é o guardião do santo, a arma contra a decadência e o curador de fontes envenenadas. Isso é o que e quem tu és. O sal também encontra aplicação em nossa vida. Gostaria de contar 2 exemplos. Yah ordenou em Levítico 2:13: em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Eu também aplico isso agora sempre. Quando faço uma doação, anoto a quantia a ser doada em uma folha de papel em conformidade com a passagem bíblica mencionada acima. Salpico sal marinho branco sobre ela. Mas gostaria de mencionar aqui que essa aliança do sal é uma aliança sagrada. E eu não usaria espalhar sal sobre doações se não vivesse de acordo com os termos da aliança. Pois afinal, isso significa que Yah cumpre suas promessas e que tal aliança não é uma história unilateral. Mas sei que os judeus também a praticam, dizem que os não-judeus também podem fazê-lo, sem mencionar que esses devem estar dentro da aliança. Para eles, trata-se de uma lei universalmente válida que libera bênçãos financeiras. Outras leis maravilhosas que liberam bênçãos financeiras podem ser encontradas na Torá, em 5 dos meus vídeos disponíveis na playlist. A bênção de dar, com os títulos: O segredo judaico sobre riqueza e fortuna, A grande bênção das ofertas, A bênção de dar o dízimo, Oferta das primícias, bênção em nossas casas, O segredo oculto da Páscoa, parte 1 e 2. Os judeus ensinam um segredo financeiro que se transmite de geração em geração. Um princípio que as famílias judias sempre seguem. Elas nunca param, nem mesmo durante uma crise, de fazer doações ou de dar o dízimo. Elas preservam sua identidade como pessoas que vivem na abundância e não como pessoas que sofrem com a escassez. Ano após ano, darás o dízimo de toda a colheita da tua semente. Deuteronômio 14:22. Agora prepara o seguinte: um pequeno pedaço de papel pergaminho natural, não papel comum,
mas o mesmo material usado para os rolos da Torá. Pergaminho feito de pele animal natural que carrega uma vibração espiritual única, pois outrora abrigou vida. Pode-se comprá-lo online. O segundo elemento é o sal marinho, considerado há milhares de anos um elemento purificador e protetor. Colocado em uma bolsa, ele purifica continuamente a energia em torno das questões financeiras. Em seguida, coloque uma única folha de louro inteira, sem estar quebrada, além de um pequeno pedaço de pau de canela e uma moeda da menor denominação em sua moeda. Coloque a moeda sobre o pergaminho, espalhe o sal marinho por cima, ore e purifique a cadeira de toda negatividade. Depois, coloque a folha de louro por cima. Em seguida, coloque o pau de canela e dobre tudo em sua direção, não afastando de você. Ore sobre tudo e seja grato. Como vemos, há sal envolvido nisso também. Até agora, eu só espalhei sal sobre o papel com o valor da doação, mas vou experimentar o que foi descrito acima. Outra possibilidade de aplicação que eu mesmo já experimentei. Se você ainda está ligado a relacionamentos antigos, inimigos do passado ou familiares manipuladores, você tem laços espirituais que, embora invisíveis, são poderosos e influenciam seus pensamentos, sentimentos e até mesmo sua vitalidade física. Por isso, cortar esses laços não é uma opção, é uma necessidade. Isso inclui marcas emocionais, laços traumáticos, laços emocionais profundos, influências energéticas, conexões psíquicas, ciúme, problemas não resolvidos, conexão física, etc. O que se pode fazer então? Coloque a água e sal marinho branco em uma tigela. Pegue as chaves na mão, coloque uma chave na tigela de água e associe a chave a um nome. Coloque a mão direita sobre a tigela e ore o Salmo 144, verso 11, diretamente na água, invocando a aliança do sal. Liberta-me, sim, salva-me do poder dos povos inimigos. Suas palavras são mentira e engano, mesmo quando juram, mentem. E se forem várias pessoas, ou seja, nomes diferentes, coloque a chave na água novamente a cada vez e associe-a a um nome correspondente. Isso é tão poderoso, é incrível. É claro que já havia me separado de relacionamentos tóxicos em oração anteriormente, mas o que aconteceu depois não se compara a nada que eu já tivesse vivido. Desejo de todo o coração que vocês tenham novas experiências abençoadas na aliança do sal com o sal. Que todos sejam ricamente abençoados.